Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Sábado de luxo, mais um sábado de luxo aqui na Faria Lima, 30 e tantos graus talvez. Passei uma semana de frio em Curitiba. Chego aqui, é isso, camiseta e tal. The Town, Expert, um monte de evento. E nós aqui, eu com meu amigo Rodolfo Araújo, que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes, eu queria dividir com vocês alguns rapidíssimos avisos. MTX Educação, você sabe que MTX é o nosso novo plano para trazer o mercado para dentro da sala de aula, com novos cursos, novos experts. E a Bravo, eu acabei de ser avisado, um pouco antes desse episódio aqui, que eu cometi um equívoco, e eu vou corrigir ele agora. A Bravo atingiu o atendimento de 6.000 CNPJs no Brasil, atendendo multinacionais, empresas, companhias abertas, tecnologia, uma tech-stack que atende você em BPO, focado em fiscal, contábil, folha de pagamento. Na parte fiscal, tem uma série de obrigações acessórias, você sabe muito bem disso, a gente usa 30 mil horas para fazer compliance no Brasil. A Bravo tem uma série de soluções digitais, robôs, dashboards, uma série de soluções digitais que vão transformar a sua rotina, aquela rotina chata do dia a dia, em coisas muito mais dinâmicas, transformando analistas em verdadeiros analistas. E para contatar a Bravo, você pode mandar um e-mail para o manicômio tributário @bravocorp.com.br ou mirar o seu celular nesse QR Code que está aqui. Você consegue baixar uma landing page deles e fazer contato, marcar uma reunião, tudo mais. Meu amigo Rodolfo Araújo, diretor tributário do iFood, veio me visitar aqui no nosso estúdio. O Rodolfo tem uma história curiosa, eu queria que tu contasse para todo mundo aqui. Tu já contou para mim no TechStars, que a gente fez em plena pandemia, eu te convidei. O Rodolfo é o publicitário que virou gestor tributário e jurídico. Conta pra gente essa história, seja muito bem-vindo, meu amigo. Acho que primeiro agradecer pelo convite, Augusto. É um prazer de verdade estar aqui. Tenho acompanhado os episódios do Manicômio Tributário, cada vez melhor. Inclusive a sua performance, obrigado. Eu tenho que elogiar também, cada vez melhor. Você está cada vez mais à vontade e as conversas cada vez melhores também. Recomendo que quem estiver escutando esse episódio não tenha escutado os anteriores, escute também, porque tem muita coisa boa, muito papo interessante. É um prazer estar aqui por 2 motivos. Primeiro, por estar com você, Augusto, que é um cara que eu admiro muito. E segundo, para poder contar também um pouco da minha história, que eu acho que pode inspirar, pode, enfim, ter alguma conexão com seus ouvintes. Com certeza. A publicidade, para mim, foi o meu primeiro curso, né, Augusto? Eu já te contei um pouco. E quando eu estava no colégio, etc., a gente fica naquela dúvida, né, do curso que a gente vai fazer. E lá em BH, que foi onde eu fiz a publicidade, né, o curso de publicidade na UFMG, que foi onde eu fiz, ele é, na verdade, uma habilitação. É um curso de comunicação social com habilitação em publicidade. Quando você entra no curso, você não escolhe necessariamente qual habilitação que você vai fazer. E dentro da comunicação existe o jornalismo, a publicidade, relações públicas e rádio e TV. Uhum. Eu acabei me habilitando em publicidade. Ao longo do tempo eu decidi pela publicidade. E naquela época eu pensava muito em ser redator publicitário ou diretor de criação. São as duas profissões que me chamavam a atenção. Eu gostava muito de escrever, gosto até hoje de escrever, e tinha uma veia criativa ali que eu sentia que poderia me dar frutos na minha carreira. Só que, na verdade, no meio do curso, eu acabei decidindo por fazer direito. Essa decisão não foi tão simples assim, né? Antes mesmo de entrar na comunicação, eu entrei no BDMG. Eu sou um ex-bancário concursado. BDMG, para quem não sabe, é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o equivalente ao BNDES, só que regional, mineiro. E ali eu trabalhei por 2 anos e meio aproximadamente, eu era concursado.
E meus colegas todos, praticamente todos os colegas, faziam direito. E ali eu comecei a pensar, putz, eu posso fazer o direito também como um complemento da minha carreira ou como até uma ampliação do leque de carreira. Afinal de contas, também, um dos fatores que me fizeram decidir por esse caminho foi o mercado de publicidade em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é muito pequeno. E eu comecei a enfrentar dificuldade até para fazer estágio e tudo, e eu comecei a pensar, putz, eu posso fazer outro curso, talvez se eu fizer outro curso eu vou ampliar meu leque de oportunidades, de possibilidades de carreira. Acabei decidindo fazer o direito, sair do BDMG para fazer o direito. Foi uma decisão complexa à época. Lembrando que eu tinha 18 anos quando eu entrei no BDMG, né? Então eu comecei a trabalhar efetivamente como um concursado desde os 18 anos. Posso contar depois sobre essa experiência, mas enfim, hoje, olhando para trás, eu vejo a publicidade e o direito como complementares em alguns aspectos, especialmente na posição de gestor tributário, especialmente na posição de líder dentro de uma empresa. E se eu puder citar uma característica que eu entendo que eu pego da publicidade, pego da comunicação e aplico hoje em dia, para mim, é a comunicação simples. É entender o meu interlocutor e, sabendo quem é meu interlocutor, construir o conteúdo e a forma. Eu costumo falar muito de um filósofo teórico da comunicação que fala a frase que ele fala é: o meio é a mensagem. Eu gosto muito dessa frase e aplico no dia a dia, que não basta que o conteúdo esteja bom. Uhum. Você precisa tomar tempo e pensar na forma como você vai transmitir esse conteúdo. E no dia a dia de trabalho, nas empresas especialmente, para os executivos da empresa que têm contato com áreas diferentes, de backgrounds diferentes, essa decisão sobre o meio, às vezes, ela é mais importante até do que a mensagem. Sim. Então, assim, para resumir um pouco de como uma coisa influencia na outra e como a publicidade hoje influencia no meu dia a dia, no trabalho, eu diria que essa frase ela é matadora. Sim. Agora é interessante, Rodolfo, que tu falaste, porque sabe que o meu filho largou engenharia depois de 2 anos para fazer publicidade. Talvez esteja se formando ali um gestor tributário, estou de brincadeira aqui. Esse dia eu brinquei com ele sobre isso, até te citando, né? Eu falei, tem um amigo do papai que fez publicidade e hoje é gestor tributário. Mas essa questão da comunicação é sensacional, porque como é que você vai explicar de FAO, substituição tributária, para falar o mínimo aqui, com aquela habilidade contábil das partidas dobradas ou com aquela maneira mais formal, assim, só do direito? Quer dizer, a publicidade ela acaba conectando, né, mentes que no final do dia vão ter que resolver problemas ali. Acho que é um pouco isso, né? Com certeza, mas assim, é preciso também avisar aos ouvintes que hoje eu olho para trás e consigo ver isso com mais clareza, mas na época que eu fiz as minhas decisões, não é que eu estava esperando que uma coisa complementasse a outra, né? E às vezes a gente, olhando para a trajetória das pessoas, e vocês eventualmente olhando para a minha trajetória, fala, putz, ele pensou muito bem em fazer os 2 cursos ao mesmo tempo, porque um complementa o outro. Não, gente, isso aconteceu. Olhando para trás, e na verdade toda experiência ela é complementar, né? Independentemente de quais são. Eu, olhando para trás, eu vejo isso com muita clareza, mas sem dúvida, essa capacidade de explicar os assuntos que são complexos, são técnicos, para pessoas que não são técnicas naquele detalhe, né? Na área tributária, por exemplo, na área jurídica, essa é uma habilidade que hoje eu entendo como uma das principais habilidades do executivo tributário e jurídico. Sim. Necessária para que a carreira dessa pessoa destrave, para que os assuntos, os projetos, os produtos que ela pretende fazer avançar dentro da empresa consigam trilhar esse caminho, porque no final das contas a gente está falando aqui de esclarecimento e convencimento, né? Então, a estratégia de comunicação ela passa por isso. Com certeza. Rodolfo, sabe que recentemente eu tive a oportunidade, né, de escrever um livro, está na editora, não lancei ainda, que chama Cartas a um Jovem Gestor Tributário. E eu tenho a oportunidade que todos nós gostaríamos de ter, que é voltar ao passado com a experiência que eu tenho hoje.
Então eu escrevo cartas para mim mesmo lá no início da carreira dizendo, olha, quando esse problema aconteceu, eu resolvi de tal maneira e hoje eu faria de tal forma. A minha pergunta para ti é se hoje, com a tua experiência, quando tu olha para trás, o jovem Rodolfo de 18 anos, você teria mudado alguma coisa ou teria feito exatamente igual? Então, essa é uma pergunta boa. Eu sou muito grato e reconheço que eu tive uma trajetória em que eu tive a ajuda de muita gente e que eu consegui destravar algumas coisas na minha vida e acelerar a minha carreira. Mas quando eu olho para trás, isso se conecta um pouco com a minha ideia de sempre estar aprendendo. Eu gostaria de ter feito mais coisas. Uhum. Uma delas que até hoje eu penso no dia a dia e o Marcelo, nosso amigo, né, o Marcelo Brasil, nosso amigo, ele fala muito disso e eu concordo muito com ele, que eu gostaria de ter me dedicado mais para o inglês. Uhum. Então, quando eu olho lá para trás, eu negligenciava muito o inglês. Eu fazia aula de inglês, mas eu matava a aula de inglês. Uhum. Eu não dava a importância para as aulas de inglês que hoje eu dou. E eu acho que se você tem a oportunidade de estudar o inglês, se você já está estudando inglês, entenda que isso é definidor para a sua carreira. E não só para sua carreira. Na verdade, assim, eu sou um entusiasta de viagens, né? Eu amo viajar. A sua viagem, se for para o exterior, por exemplo, ela vai ficar muito melhor se você soubesse comunicar na língua do país ou em inglês, que é a língua hoje universal. Então, o inglês seria um curso, né, na verdade, ou algo que eu me dedicaria mais. Eu faria outro curso. Se eu me olhasse hoje, né, eu quero ser um gestor tributário. O que eu faria de cursos? Talvez eu substituiria até a publicidade por outro curso. Eu gosto muito hoje em dia e acho relevante uma noção de macroeconomia e microeconomia. Sim. Então, economia é um curso que não é tão comum entre tributaristas, mas que eu acho que dá uma visão de mundo, uma visão de onde está a sua empresa perante o mercado e como ela vai ser impactada pelas decisões econômicas. Estamos aí diante de uma possível reforma tributária. É uma discussão, no final do dia, macroeconômica e de algum modo depois microeconômica, e vai afetar os mercados de formas diferentes. Como isso vai afetar a sua empresa e o seu mercado? Essa é uma discussão que eu gostaria de ter mais profundidade. Tenho estudado mais recentemente sobre o assunto, mas também, se eu tivesse um arcabouço teórico anterior, eu gostaria de ter feito. E para não deixar de dizer, contabilidade é uma matéria que eu também gostaria de ter estudado desde o início. Ela é muito complementar ao direito, né? Para mim, para quem quer trilhar uma carreira de gestor tributário, pelo menos alguma noção de contabilidade para quem faz o direito, ou para quem faz contabilidade, pelo menos alguma noção de direito, eu acho que é super relevante também. O curso de economia, eu fiz economia logo depois que eu terminei o curso de contábeis, e ele tem uma sofisticação intelectual altíssima, porque eu me lembro que a gente falava muito isso nos corredores da Federal do Rio Grande do Sul. Você tem que ler tanto quanto um advogado e tem que fazer tanta conta quanto um engenheiro, né? E no final do dia é isso. Você tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo não sei o que, econometria. Então realmente é um curso que exige bastante. Nos Estados Unidos, Rodolfo, não sei se tu sabe, muitos economistas se tornam profissionais de preço de transferência. Aliás, na Europa também, né, os relatórios, os estudos de preço de transferência, muitos economistas se conduzem nesses relatórios. As equipes de preço de transferência nas Big Four lá fora são formadas muito por economistas, né? Eu queria te perguntar, tu fizesse o direito, mas como é que chegou no tributário? Quer dizer, ninguém também, a Maíra falou isso aqui, né? Ninguém sonha, eu quero ser um grande tributarista, né? Você geralmente sonha com um criminal, sonha com um tribunal de júri, etc. Como é que foi isso para você? Cara, quando eu decidi fazer o direito, eu pensava muito na carreira, mas eu pensava muito no propósito, e eu tinha um sonho lá de jovem de ser magistrado. Essa era a minha primeira opção, digamos assim, quando eu falei, quero fazer direito.
Então eu era concursado, inclusive, eu acho que isso influencia, né? Talvez seguir uma carreira pública Sim. era mais óbvio. Meus pais são concursados, eu tenho um irmão concursado também. Enfim, eu tinha essa influência familiar e quando eu olhei para o direito, eu olhava também como uma oportunidade de trilhar essa carreira pública. Mas eu fui mudando ao longo do tempo. Eu trabalhei, fiz um estágio, fui assessor de um juiz da Vara da Fazenda Pública, quando eu estava ali no 4º período do direito. E ali eu comecei a ter contato com algumas questões tributárias, não era só questões tributárias, porque era uma vara da Fazenda Pública, autarquias, então a gente julgava questões de autarquias, né, das empresas públicas ali de Minas Gerais. E logo depois, a convite de um amigo que trabalhava no Sacha Calmon, Sacha Calmon Isabel 10, um escritório de advocacia tributária de Minas Gerais, com atuação nacional, eu entrei para o Sacha, que era um escritório relevante e que lá na época pagava bem. Né? A verdade, nu e cru, é que faz sentido, é um escritório que, enfim, relevante e que tem uma remuneração para o estagiário boa. Sim. E foi essa um pouco a decisão que eu tomei, sabendo que também, como um escritório renomado, eu teria ali um caminho relevante, um caminho que poderia me dar opções. Ali eu comecei a gostar do direito tributário. Eu ainda nem tinha começado a fazer direito tributário, as matérias de tributário na faculdade. Sim. E ali eu comecei a gostar, né? O Sacha é um escritório, para quem não conhece, que ele tem uma veia acadêmica muito forte, uma veia conceitual, né? Uma veia doutrinária, né? O Sacha tem manuais de direito tributário publicados, a Isabel Derzi tem vários livros de direito tributário publicados. E ali eu comecei a me aprofundar no assunto e a gostar de verdade do assunto. Então ali foi o começo da minha vida como tributarista e foi ali que eu comecei a me ver primeiro como advogado tributarista. Já emendando na sequência, depois de algum tempo eu fui para um escritório menor, coordenar a área tributária e em 2014 eu me mudei para São Paulo para trabalhar num grande escritório aqui de São Paulo, no Matos Filho, para trabalhar com contencioso judicial tributário. Ali eu também entendi o leque de oportunidades e o tamanho da área tributária para as empresas e para na verdade, assim, a relevância do direito tributário para o direito como um todo e, no final das contas, a relevância das áreas tributárias das empresas dentro das decisões das próprias empresas, né? Porque grandes empresas eram clientes. Então, ali que eu fui entendendo um pouco mais do mercado tributário, mas a paixão mesmo ela surgiu ali no Sacha, no meu primeiro estágio da área tributária. Muito bom. E aí depois você fez mestrado também, né? Você aprofundou esses estudos, academicamente continuou, né, essa trilha do conhecimento, né? Isso. A decisão de mudar para São Paulo, ela partiu de duas verticais, eu diria. Assim, eu pensava muito em mudar para São Paulo porque o mercado era maior e naquela época se precisava mudar de fato para São Paulo para trabalhar nas empresas de São Paulo. Hoje talvez existam mais opções de não mudar, né, com o trabalho híbrido, remoto. Mas aí não só isso, né? Quando eu pensava em mudar para São Paulo, eu pensava em fazer um mestrado na USP. Eu também considerava fazer um mestrado na UFMG, que é uma escola, a escola de direito da UFMG é uma escola muito boa, muito renomada, enfim, super, super capacitada. Mas eu considerava fazer um mestrado na USP. Consegui mudar para São Paulo, né? Pelo escritório, e ali eu já tinha esse projeto. Coincidentemente, o meu orientador do mestrado é o professor Quiroga, que é um dos sócios do escritório. E ali eu já fui configurando um pouco o que eu faria do mestrado, né? O mestrado, eu entendo assim, existe algum preconceito, talvez, com o mestrado, especialmente no mestrado das universidades públicas, de que ele é muito acadêmico. De fato, né, ele tem uma profundidade conceitual, ele demanda, né, uma profundidade doutrinária, digamos assim, acadêmica,
mas eu entendo e recomendo o mestrado, seja o mestrado acadêmico, seja um mestrado profissional, que existe também em algumas escolas aqui de São Paulo e outras escolas, mas como uma complementação dos nossos estudos e mesmo para o gestor tributário, como uma forma de não se descolar do que se tem discutido de teses, de conceitos, etc. Porque esses conceitos, se eles estão bem arraigados na construção da sua visão sobre a área tributária ou sobre qualquer área, você talvez resolva os problemas do dia a dia de uma forma mais simples ou tenha uma visibilidade de outras formas de resolver os problemas a partir do sistema tributário. Uhum. Então, eu entendo que assim, a construção de uma visão lógica ela é muito reforçada pelo mestrado. E essa visão lógica ela ajuda a gente a resolver problemas no dia a dia. Uhum. Eu vejo uma conexão muito forte. Assim. Então, você me perguntou, né, se eu mudaria alguma das coisas. O mestrado eu não mudaria, pelo contrário. Assim, eu acho que foi um tempo muito bem gasto, e é bastante tempo, tem muita dedicação, mas eu entendo que complementou demais a minha formação. Uhum. Até me deixou mais apto a fazer discussões até fora do direito tributário, que até aconteceu na minha carreira também, mas que eu lembro, às vezes, das discussões do mestrado. Sim. Então, eu estou discutindo, às vezes, uma questão trabalhista, uma questão civil, consumerista, que eu pego a lógica do tributário e aplico, de alguma forma, a essas outras matérias do direito. Muito bom. E com esse repertório, Rodolfo, você, num dado momento, muda para uma tech, né? Uma super tech, enfim. Como é que é esse dia a dia? Que paralelo tu traça entre a vida de um escritório de advogados e numa tech que você precisa de velocidade, novas ideias, novos projetos a todo instante, novos lançamentos, novas legal entities? Como é que é esse paralelo? E como é que é essa vida dentro de uma tech? Tem uma coisa que eu comento muito com o meu time. Eu tenho no meu time pessoas que vieram de escritório de advocacia, pessoas que fizeram carreira dentro de empresa, pessoas que fizeram carreira em Big Fours. E uma coisa que eu comento muito com o time é que o iFood e as empresas tech em geral, elas têm uma velocidade maior do que a média das empresas que têm um mercado mais consolidado. Não porque é uma opção necessariamente que a gente toma de ser veloz. É uma necessidade. Eu tenho que testar meus produtos, eu tenho que testar meus negócios por eles serem inovadores, eu tenho que adaptar meus negócios ao desejo do cliente. Eu não tenho ainda um negócio consolidado que eu sei que daqui a 5 anos ele vai existir da forma como ele está, eu sei que daqui a 10 anos ele vai existir. Não que as empresas mais consolidadas de 40, 50, 100 anos elas não tenham que fazer isso, mas a velocidade das mudanças que a gente precisa fazer e o ambiente competitivo nos força a ter que ser ágeis. E o escritório, e eu acredito também, apesar de não ter passado, eu acho que Big Fours e outras empresas desse formato, eles tendem a também ter uma necessidade de que você ser ágil, de você achar soluções de uma forma rápida para problemas complexos. E, eventualmente, uma hora você está em um cliente, na outra hora você está em outro cliente. Né? Para quem trabalha no escritório de advocacia, numa hora você está com um prazo ou lidando com uma consulta de um cliente, você tem que se transportar para outra de uma forma ágil, sem perder a profundidade. Uhum. Então, eu acho que essa característica ela é muito relevante dentro de uma empresa tech. Mas o outro lado da empresa tech é que eu não posso ser aquele cara professoral, aquele cara que acha que sabe mais do que o outro, ou que por ter o conhecimento técnico acha que vai ser bem sucedido na empresa. Na empresa, mais do que em outros lugares, mais do que em escritório de advocacia, saber entender o contexto, saber se conectar com as pessoas, saber se comunicar talvez mais relevante. E se comunicar na língua dos outros. Sim. É uma exigência diferente do que você tem no escritório de advocacia, numa Big Four. Porque dentro do escritório de advocacia, o negócio final é a advocacia. Sim.
dentro de uma empresa, dentro de uma Big Four, o negócio final é a consultoria Sim. ou a auditoria. Dentro de uma empresa, o negócio final não é a visão tributária, não é a visão jurídica. E sabendo disso, você precisa se tornar um executivo de negócios antes de ser um advogado, um consultor jurídico, um consultor tributário. Um executivo de negócio com conhecimento tributário. Exatamente. Ou jurídico. Exatamente. O Rodrigo Reis, que também esteve aqui, né, há um tempo, ele fala muito disso. Eu também falo disso porque é a verdade. Ele trabalha numa empresa também de tecnologia e a verdade é que entender de negócios não é só entender do seu negócio, mas é entender também do seu negócio, mas no final do dia é entender como que as coisas acontecem e como elas se encadeiam, como a sua função, o seu conhecimento técnico vai auxiliar no grande objetivo, na visão da empresa. Se você não conseguir fazer essa conexão entre as coisas, tem alguma coisa errada. Conexão entre o seu trabalho e a visão final, né? O produto final da empresa. Costumo dizer até que em empresas tech, falei disso recentemente num evento no Gestão Fiscal SPED da Confeb, que é preciso construir uma visão de produto. Time de techs com a visão de produto. O que significa isso? Né? Empresas tech costumam desenvolver essa visão de produto dentro dos seus times. Isso quer dizer, eu preciso entender que funcionalidade, para qual funcionalidade eu estou trabalhando, que vai fazer com que meu produto final seja melhor. Uhum. Em que produto você está trabalhando para que a versão final seja melhor? Estou trabalhando, por exemplo, no modelo de precificação em que eu preciso ter certeza ali ou alguma previsibilidade das alíquotas, enfim, da carga efetiva sobre determinado produto que vai influenciar a forma como eu vou precificá-lo. Se eu entender e a forma como eu precificá-lo vai vender mais ou vai vender menos e aí então eu vou ter uma experiência do cliente melhor ou não, esse é um dos exemplos, mas sempre conectar a sua atuação com a visão geral, né? Com a visão e a missão da empresa no final. A visão de produto, no final das contas, conecta modelo de gestão com senso de pertencimento e essa visão do todo. Uhum. E isso nas empresas tech é mais forte ainda, porque de algum modo o produto tem que estar sempre se atualizando e às vezes até uma expressão que a gente usa em tecnologia muito é pivotar, né? Quer dizer, às vezes você está trabalhando por um assunto e de repente a empresa vai para outro lugar e a prioridade passa a ser outra. Uhum. Ter essa versatilidade, entender que isso é importante e não querer colocar a sua agenda à frente da agenda da empresa faz muita diferença. Agora, nessa jornada, Rodolfo, a questão da contratação. Hoje já está mais fácil você contratar profissionais que já trabalham em empresas de tecnologia. Mas vamos imaginar que apareçam lá candidatos para você que trabalham no varejo, que trabalha numa siderúrgica, que trabalha numa montadora, que trabalha num banco. Qual é a característica que você tenta buscar nesse profissional para que ele possa atuar junto contigo no iFood, né? Com sucesso, né? O que tu tenta tirar daquele candidato? Isso aqui é importante. Eu vi que ele tem. Embora não tenha experiência em tecnologia, ele vai entregar aqui dentro. Tem algumas características que a gente procura, mas no processo de contratação, antigamente, eu acho que isso está nas empresas tech, mas já está em outras empresas também. Mas antigamente a gente olhava muito para o currículo, né? Uhum. A pessoa estudou onde, trabalhou onde, qual que foi a trajetória dela, qual que é a experiência dela. Sim. Mas nos nossos processos de contratação, nos nossos processos de seleção, a gente tem o primeiro foco, que é comportamento. Só que aí você vai me dizer, ou eu vou dizer para vocês, como você capta comportamento num processo de seleção. Sim. É mais difícil. Mas às vezes a trajetória da pessoa ela vai demonstrando esse comportamento. E
qual comportamento a gente procura? Um comportamento protagonista. Um comportamento em que a pessoa não espera que seja lhe demandado, que o gestor, que o chefe, etc., demande alguma coisa para fazer. Se ela entende que é preciso fazer, ela faz. Isso tem conexão com outra expressão que a gente fala muito, que é análise crítica. A capacidade de criticar o seu próprio trabalho e de criticar, de entender primeiro e depois criticar que aquilo que você está fazendo eventualmente pode ser melhor feito de uma outra forma ou não está gerando o valor que poderia gerar, isso tem que sair da própria pessoa. É claro que o gestor, com a experiência, né, ou com uma visão mais completa, ele pode olhar e direcionar, é claro. Mas se isso não partir da própria pessoa, esse desejo de melhorar, esse desejo de criticar, esse desejo de ser protagonista, isso faz com que essas pessoas elas acabam gerando menos valor e que não caibam dentro de uma empresa de tecnologia que precisa se adaptar o tempo todo e que tem menos... tem um formato menor de controle entre gestor e liderado. A gente trabalha com um binômio que a gente chama de responsabilidade e autonomia. A gente dá muita autonomia para as pessoas. Uhum. Isso necessariamente gera mais responsabilidade. E só dá conta quem tem as duas coisas, quem só consegue combinar as duas coisas, quem é protagonista. Quem corre atrás das coisas sem precisar que o outro demande. De novo, no dia a dia você vai ter orientação do seu gestor, vai ter orientação da empresa, de qual é o objetivo final, mas sabendo disso, internalizar isso e refletir no seu dia a dia do trabalho, independentemente de qual nível você está, é o mais relevante para a gente. Então, comportamento protagonista para a gente é muito relevante. E aí tem desdobramentos, né? Esse comportamento protagonista em relação ao seu trabalho, mas em relação à sua carreira também. Se eu hoje entendo que meu inglês não está tão bom, eu vou correr atrás do meu inglês. Uhum. Eu não preciso de que alguém me peça para fazer isso. Eu vou construir meu plano de desenvolvimento individual e vou fazer aquilo que eu acho que eu posso melhorar, que eu tenho que melhorar. Vou validar com o meu gestor eventualmente. Mas ter esse comportamento para a gente é super relevante. E faz parte, inclusive, do nosso processo de avaliação também, depois que a pessoa está internalizada, e do nosso processo, consequentemente, de avaliação de demissão. Sim. A gente fala pouco sobre isso, né? A demissão também seta a cultura, né? No Sim. final das contas, eu estou falando aqui de cultura. Com certeza. Mas a gente pode chegar lá, porque assim, o que acontece? Quando você fala de protagonismo, de responsabilidade e de autonomia... Um profissional que tem essas características, ele é um profissional que está mais disposto a tomar risco, o risco de errar. Em que medida, como é que funciona essa questão do apetite ao erro, da tolerância ao erro? Olha, erros novos, ok, erros velhos, não, ok. Como é que funciona isso na sua cabeça, na cabeça da gestão de empresa que precisa de velocidade, você deu autonomia, mas... Muitas vezes a pessoa vai errar. Como é que funciona essa questão, a gestão do erro? Essa é quase que um paradoxo na cabeça do gestor, inclusive. Uhum. É um desafio para o gestor, para o líder, né? Prefiro até a expressão líder, que engloba o gestor. Sim. Que qual que é o balanço entre o controle e a autonomia? Qual é o balanço entre o errar rápido e o que eu não posso errar, né? Porque eventualmente tem assuntos que são mais complexos que é preciso uma orientação mais próxima, um cuidado maior. A gente fala muito sobre errar rápido, né? O iFood especialmente, e as empresas tech em geral falam muito sobre errar rápido porque é preciso se adaptar rápido. Então, se eu preciso me adaptar rápido, eu tenho que dar liberdade para os times terem autonomia e errar rápido. Mas, primeiro, a gente não tem uma cultura de punição ao erro. Uhum. E, normalmente, essa não cultura de punição ao erro, ela
incentiva as pessoas a ter mais autonomia para errar. Mas a gente tem uma cultura de exposição do erro, de discussão do erro, que é o que a gente fala de face the brutal facts, né? Uma expressão que a gente usa muito, que no final das contas pode ser traduzida como transparência radical ou como enfrentar os fatos brutais da vida e do dia a dia. Quer dizer, se eu tenho um problema, eu não vou buscar esconder. Porque se eu errei naquele problema, não é que eu vou ser demitido. Pelo contrário, se eu levar esse problema à frente e mostrar, olha, tem um problema aqui, como vamos corrigir, etc., isso vai gerar, e aí a gente gosta de expor para o time inteiro, vai gerar um entendimento daquele erro. Um repertório. Um repertório do próprio time, que no final do dia vai fazer o time amadurecer de forma mais rápida. Então, no final do dia, culturalmente, a gente opta por isso, por autonomia e responsabilidade, e eventualmente a gente vai ter, eventualmente não, com certeza a gente vai ter mais erros do que numa empresa ou num modelo de gestão mais conservador. O ponto é, a partir do momento que você tem um erro, como você lida com ele? A gente, para fechar esse círculo da cultura, você não pode punir o erro, ainda que ele seja relevante. Pelo contrário, você resolve e orienta o time. Então a gente está mais aberto para o erro, a gente sabe que a gente vai errar mais, a gente sabe que eventualmente alguns erros relevantes vão acontecer, mas a gente vê mais valor em errar rápido e corrigir esses erros e ser mais veloz ao longo do tempo do que minimizar completamente os erros, fazer com que o time tenha menos liberdade e eventualmente acabar sendo menos inovador e crescendo. Tudo bem, você pode crescer numa equação linear de crescimento, mas a curva ela vai ser mais plana. O nosso caso é assim, a gente prefere que a curva seja menos plana, a curva seja mais agressiva, mas eventualmente você vai ter algumas quedas no meio dela. Tal como a vida. Tal como a vida, exatamente. Então a gente usa muito é um diagrama, né? Montanha-russa. A gente usa algumas analogias lá dentro, né? Que a vida é uma montanha-russa. O iFood é uma montanha-russa que a gente a gente cair em algum momento, mas a visão final é que no longo prazo a gente vai ter um resultado melhor do que se a gente tivesse uma gestão de controle de riscos mais forte, de controle de erros mais forte. Nesse tipo de cultura, Rodolfo, será que eu poderia concluir que a demissão ela passa por talvez a falta de atitude, porque assim a pessoa errou, mas ela dividiu aquele erro, você criou um manual de erros cometidos que vai ajudar outras pessoas a não cometer mais aquele erro. Agora, a pessoa sem atitude, a pessoa que não tem energia, essa sim é complicado, porque daí o que você está esperando da empresa, né? Você precisa do inglês, vai atrás do inglês, mas não foi atrás do inglês. Pô, você precisa do conhecimento contábil, eu vou te dar 6 meses, mas não teve o conhecimento contábil. Poderia concluir que os casos de demissão, aqui a gente fala com a maior naturalidade sobre isso, não tem problema nenhum, eles passam por falta de atitude ou você agregaria mais algum elemento? Não, sem dúvida nenhuma, talvez esse seja o motivo número 1 dos casos nossos de demissão. E com ele a gente seta a cultura, porque o resto do time ele olha e ele valida aquela demissão. Sim. Porque ele sabe que a pessoa não teve atitude, ele sabe que a gente deu oportunidades. Então, a falta de atitude, né, a falta do protagonismo, ela leva a pessoa, eventualmente, até a não performar também. Né? No final do dia, uma coisa está conectada com a outra, porque a gente precisa da autonomia, precisa da responsabilidade para a pessoa performar. Então, se ela não tem essa atitude de buscar o que é necessário para ela, de ir atrás, enfim, de conversar e ser protagonista, ela naturalmente vai estar trilhando um caminho de demissão ou de saída da empresa. E não é um problema, tá? Tem muita gente que busca uma posição estável. Não, eu quero ser aqui, quero fazer essa função e quero fazer essa função pro resto da vida sem que ninguém me incomode, não quero ter uma análise crítica, etc. Tem algumas posições ainda hoje
cada vez menos, mas ainda hoje existem algumas empresas, algumas posições em que você vai conseguir ter isso. Esse lugar não é o iFood. O iFood a gente precisa de pessoas que tenham essa autonomia, que utilizem essa autonomia ao seu favor e, no final das contas, ao favor do time e da empresa. Achei interessante que você comentou, num dado momento aqui, você falou assim, o líder, porque é mais do que gestor, é o líder. Ou seja, eu acho, Rodolfo, que tem uma questão que liderança não é o crachá, nem o cartão de visita, nem aquela vaga de estacionamento mais pertinho do prédio, não é nada disso, nem aquela sala. Não, liderança é uma atitude. Existem líderes, entre aspas, que não são líderes, na verdade são chefes, e existem analistas, assistentes, estagiários que são líderes. Faz sentido isso? Para mim faz todo sentido. Eu li essa semana um artigo da Harvard Business Review, se não me engano era da HBR mesmo, que falava o seguinte, que fazia uma diferenciação entre líder e gestor. E o gestor, eles classificavam como aquele que, sabendo dos objetivos da empresa, consegue implementar aqueles objetivos. Então, definidos os objetivos, a gente quer faturar, vamos supor, 100 milhões de reais no mês, no ano. Beleza, o gestor vai lá e consegue implementar o plano tático, né? Esse é o gestor. Que é bom que ele exista, ele tem que existir, obviamente. Sim. Agora, o líder é aquele que fala, que a empresa discute estrategicamente. O nosso negócio foi impactado de determinada forma, a gente tem que pensar outras formas de fazer. Talvez a gente vai ter que mudar para esse mercado, mas a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente precisa convencer o time, a gente precisa que todos estejam trabalhando para que a gente se reinvente aqui. Sim. E o líder é aquele cara capaz de gerar mudança, de trabalhar a mudança dentro do time, de inspirar o time a mudar, de trazer o time junto. Esse é o líder. O gestor, ele implementa uma meta ou um objetivo. O líder, ele constrói mudança, ele comanda a mudança, ele traz as pessoas para uma direção diferente daquela direção originária. Então, isso é o que estava no artigo e eu acredito muito nisso. Acho que é uma boa forma de separar uma coisa da outra. O líder inspira, o gestor aplica, implementa. O bom líder tem que ser gestor também nas empresas, óbvio. Lógico. Mas hoje em dia, um líder que não tenha essas capacidades de liderança, ou um gestor que não tenha uma pessoa que esteja numa posição de liderança, que não tenha essas capacidades de liderança de fato, de conduzir as pessoas à mudança, ele está fadado a talvez ficar limitado no crescimento. Então, e quanto mais alto na cadeia, digamos assim, você está, mais isso vai ser demandado. Mas essa característica da mudança, ela também existe desde o analista, desde o estagiário. Sim. Aquele que entende os rumos da empresa e quer fazer as coisas acontecer. No final das contas, isso está conectado também com o protagonismo, né? Aquele que influencia os demais a comprar a ideia da empresa ou comprar a dinâmica e as necessidades da empresa e do time para ir além, né? O líder é aquele que faz o time ir além. O gestor é aquele que faz o time entregar o que dele é necessário. Muito bom. Eu não li essa matéria da Harvard Business Review, mas eu vou procurar, porque realmente acredito bastante nisso. Excelente. Meu caro, a gente é parceiro já há 3 anos numa iniciativa muito bacana chamada Projeto Andorinhas, em que a gente dá mentoria. Somos 10 mentores, todos profissionais da área de techs. A gente dá mentoria para profissionais do Brasil todo. O online nos permitiu isso, né? Essa flexibilidade. E a gente constrói ali um repertório de erros, um manual de erros. Eu costumo brincar no nosso grupo de WhatsApp lá que nós temos 200 anos de experiência, né? Ou mais do que isso, porque é a experiência de cada um ali somada, né? Quão entusiasta você é com essa ferramenta, mentoria, né? Que tipo de impulso que a mentoria pode dar na carreira das pessoas? Primeiro, respondendo a primeira pergunta, né? Eu sou muito entusiasta
da ideia da mentoria. Eu acredito que aqui no Brasil ainda é algo que é pouco difundido, mas está cada vez mais difundido. E tem algumas formas de responder a pergunta sobre, por exemplo, se a mentoria é relevante ou não. Mas a primeira forma, que talvez seja mais simples e mais direta, tem relação com alguns números. E no Brasil, eu acho que nunca existiu uma pesquisa relevante a respeito dos efeitos da mentoria, mas nos Estados Unidos existe. E dentre as 500 empresas do S&P lá dos Estados Unidos, 70% delas têm programas de mentoria. Dentre as 100 maiores empresas, eu acho que dentre as 100 maiores empresas, se eu não me engano, o número é 90%. Isso é um indicativo. 90% das 100 maiores empresas dos Estados Unidos têm programas de mentorias internos. Isso indica que mentoria tende a ser útil e gerar resultados positivos no final das contas para todo mundo, né? Para o ambiente inteiro, né? E uma das grandes coisas que me faz ser entusiasta da mentoria é exatamente a troca de experiências, né? Quando a gente fala de mentoria, a gente não está falando de uma questão de aula, né? De um professor com o aluno. Pelo contrário, é uma troca de experiências em que talvez alguém de um lado tenha uma experiência maior sobre determinado assunto e a pessoa do outro lado talvez tenha uma experiência maior também sobre outro assunto. Sim. Mas quem está procurando a mentoria, às vezes ela quer uma experiência maior, no mercado de motores, no mercado de tecnologia ou qualquer coisa do tipo. Ou quer uma experiência com liderança, porque está começando a ter essa posição de liderança. E a troca de informações ela é muito relevante. E aí a segunda coisa, para mim, que me deixa muito animado com a mentoria é a capacidade e a condição de diluição, né, de difusão do conhecimento e difusão da ideia de planejamento de carreira. Uhum. Na minha época, pelo menos, o meu planejamento de carreira, ele foi feito ao longo do tempo, assim, né, praticamente on the job, né, digamos assim. Eu não fiz mentoria, até recentemente, mais recentemente eu fiz, mas no meu começo de carreira eu não fiz mentoria, não tive essa oportunidade, não tinham tantas opções também, né, de mentoria. Sim. E muita gente passa às vezes por uma mentoria, às vezes dos pais, dos familiares, né, e lá em casa assim, eu não tive tanto também, mas tinha algumas orientações. Se hoje a gente tem muito mais opções de mercado para fazer isso, para construir a carreira. Mas uma coisa eu gosto também de dizer que é o seguinte sobre a mentoria. Não é que existem dois tipos de mentoria. A gente pode quebrar a mentoria entre dois tipos. Uma mais focada em resolução de um problema mais específico e uma mais focada em construção de carreira de forma mais ampla. Eu gosto muito da ideia da construção de carreira de forma ampla. Mas também é preciso dizer que a construção de carreira de forma ampla ela não vai dar um caminho único. Nunca vai fazer isso. Uhum. Pelo menos eu não acredito nisso. Eu acredito muito na mentoria, essa de construção de carreira ampla, com 3 pilares. Um é sonhar grande. Quais são os seus sonhos grandes que eventualmente você deseja alcançar? E esses sonhos têm que ser explorados, né? Para ser muito grandes mesmo. Porque depois você pode até construir para baixo o que você talvez precise fazer para chegar ao sonho grande. A segunda questão, para mim, é a disciplina. Uhum. Não basta você ter um sonho grande, ter um plano maior, se você não tiver disciplina na construção desse caminho. O terceiro é a constância, porque também disciplina por 6 meses não basta. Não. É preciso ter constância nessa busca. Então, a construção de carreira, para mim, passa um pouco por isso. E quando você tem a oportunidade de discutir isso com alguém que já passou por algum desses caminhos, alguém que tenha atingido algum desses sonhos grandes que você eventualmente deseja,
ou que tenha uma experiência que você acha que vai contribuir para a sua disciplina ou para a sua constância, isso é um acelerador da carreira. E no final das contas eu gosto da ideia de sonho grande, porque o sonho grande ele não necessariamente está atrelado só à carreira, ele está atrelado à vida que você quer ter. Sim. E muitas vezes nessa discussão de carreira você descobre que talvez sua carreira pode ser outra, ou pode não ser aquela específica, pode ser que você queira fazer outra coisa. Então partir do sonho grande para depois desenhar a dinâmica ali de evolução de carreira, eu gosto muito da ideia, gosto do framework. E nessa discussão, no final das contas, só para complementar um outro ponto sobre a mentoria que para mim é muito relevante, eu faço muito essa conexão e eu sei que você gosta dessa ideia, da mentoria com a terapia. Sim. E a terapia, tanto a terapia quanto a mentoria, de algum modo, elas buscam construir um autoconhecimento. Se você tiver conhecimento mais aprofundado por você, se você colocar questões sobre a sua vida, sobre a sua carreira mais claramente, conseguir debatê-las com alguém, a chance de você construir um caminho mais claro ou conseguir entender como você vai chegar lá, seja onde quer que você quer chegar, é muito mais fácil. Sim. Então, o autoconhecimento no final do dia é definidor e destrava muita coisa. E o processo de mentoria também passa pelo autoconhecimento. Sensacional. Sensacional. Mentoria ao vivo aqui com o Rodolfo. Eu tomei nota aqui. Sonho grande, disciplina e constância. E como pano de fundo de tudo isso, o autoconhecimento que pode ser buscado na terapia. Obviamente que sem medo de ter que enfrentar problemas, né? A gente fala muito hoje que o mundo tem... Esses dias eu vi o Rick Bassalha falar que temos hoje um oceano de informações com 1 centímetro de profundidade. E a gente precisa analisar, precisa avaliar onde os nossos pilares, né? Onde é que a gente vai... Tu tem uma questão que eu aprendi contigo, inclusive, que tu fala muito bem disso, que é da ambidestria. Que você ter ali... tem vezes que tem que ser rápido, tem vezes que tem que ir devagar, tem vezes que tem que ser mais analítico, tem vezes que tem... Então, assim, descobrir realmente, né, essa habilidade e isso, o autoconhecimento que traz, né? Sem dúvida. Eu acabei não falando da ambidestria, mas é uma característica que é muito explorada dentro de times de tecnologia. E é muito explorada dentro de empresas de tecnologia e pro Tex do iFood, por exemplo. Uhum. É algo que a gente constrói muito e a gente tem muito conhecimento sobre isso. A gente olha pro time e fala, eu tenho uma pessoa aqui que ela é uma pessoa que é muito capaz em projetos, mas talvez ela tenha uma capacidade menor técnica. Eu tenho outra pessoa que é uma pessoa mais introvertida, que ela não vai trabalhar projetos, não vai trabalhar comunicação, mas eventualmente ela vai construir aqui o nosso conhecimento técnico. E combinando essas pessoas, eu construo um time mais forte. E a outra questão é que dentro da própria pessoa, ela tem que entender também, a depender de em que projeto, em que produto ela está trabalhando, ela vai ter que ter uma abordagem mais conservadora ou uma abordagem mais agressiva, digamos assim, mais ousada. Sim. Às vezes a necessidade de velocidade ela vai ser maior do que a necessidade de controle. Sim. Porque eventualmente você está num produto que você precisa lançar rápido para captar o consumidor rápido e para ter uma vantagem competitiva em relação ao seu competidor. No final do dia, tudo se conecta também com a conexão que a pessoa precisa ter com os objetivos da empresa, né? E a empresa não necessariamente em todos os projetos ela precisa da mesma coisa. E empresas de tech normalmente elas têm projetos mais maduros, projetos intermediários, projetos que a gente chama, por exemplo, no iFood de jet skis, que precisam ser mais rápidos. Mas a gente tem o nosso transatlântico aqui. O transatlântico necessariamente ele vai se mover mais devagar, porque ele é o core, talvez. Eu vou ter algumas lanchas aqui no meio do caminho que vão se mover no intermediário, mas eu preciso do jet skis. E quando eu estiver diante de um jet ski, eu preciso saber que ele é um jet ski para me adaptar e trabalhar como se eu estivesse no jet ski. Se eu quiser me mover como um transatlântico dentro do jet ski, esse jet ski ele nunca
ele vai demorar demais para chegar onde a gente quer chegar. Com certeza. Sobre a ambidestria, embora o livro não use esse termo, o livro onde eu mais encontrei esse conceito, e esse conceito eu, de novo, aprendi contigo e depois reconheci isso no livro, é o livro do Kahneman, Rápido e Devagar. Para mim, um livro sensacional. Eu levei assim meses para ler, porque eu li um capítulo e eu queria voltar para sublinhar. Realmente um livro muito importante na minha vida. Rodolfo, você ganhou um superpoder para resolver um grande problema do mundo. E qual é o problema que o Rodolfo resolveria? Essa é boa pergunta. Ele me faz refletir bastante, para falar a verdade. Eu tentaria resolver, né? Para mim é o principal problema do mundo disparado, é o problema de desigualdade ou distribuição de riqueza. Uhum. Eu até cheguei a debater isso com o meu terapeuta, você acredita? Porque eu acredito muito, né, que a gente pode ser um mundo mais igual, né? Eu acho que ainda existe muita desigualdade, muita diferença na distribuição de riqueza. Mas aí quando eu fiquei pensando e fui aprofundando um pouco, essa discussão pode ficar até um pouco filosófica, mas nos primórdios, a distribuição de conhecimento era talvez mais importante que a distribuição de riqueza. E ela gerou um acúmulo de riqueza de forma desigual ao longo do tempo. Porque o conhecimento ele foi sendo desenvolvido de forma nichada, digamos assim. Uhum. Então você tinha lá a Grécia Antiga, onde se discutia algumas coisas e aquele conhecimento ela foi gerando riqueza, enfim, e a sociedade foi se desenvolvendo de forma que você começou a gerar núcleos de poder ali que dominavam outras civilizações, digamos assim. Mas hoje o fato é que a gente é um mundo, em geral, em que o capital é quase o que concentra, né, os esforços da maioria dos países, da maioria das pessoas do mundo, mas ele está pouco ou não tão bem distribuído. Então, eu distribuiria riqueza para gerar mais felicidade distribuída também. Então, esse é um grande superpoder. Eu acho que essa discussão pode ir longe, daria um novo podcast, talvez, sim, mas... quem sabe? Esse seria, talvez, o que eu faria. Isso seria o que eu faria. Eu vou te confessar que seria onde eu aplicaria o meu superpoder também. Eu acho que se a gente fizesse essa distribuição... E não estou falando em igualdade, não. Eu estou falando só... Porque como o ser humano não é igual, né? Alguns têm mais atitudes que outros, ou mais curiosidade que outros, ou enfim, nunca vai, não estou preconizando aqui nada assim. Mas realmente quando a gente vai, eu vou muito, né, para países como a Suécia, né, sei lá, o presidente, talvez ele ganhe lá X vezes mais do que a moça ou o rapaz que estão limpando ali o chão. No Brasil isso é 200, 500, 1000 vezes, né? Lá é menos. E o ensino lá faz com que efetivamente o filho de um diretor está estudando com o filho de uma cozinheira e eles estão na mesma escola que é pública, né, etc. Então, assim, eu acho que faz todo sentido, acho que eu iria por esse caminho aí. E aí sim a gente poderia começar a falar de meritocracia, né? Isso. Meritocracia é isso, quer dizer, meritocracia não é você largar numa corrida de 100 metros em 60 e eu no 0, né? Aí não é meritocracia, aí a gente vai chamar de outra coisa, né? Enfim. Mas eu gosto muito do exemplo tem alguns países da Europa, né? E eu acho isso também, eu concordo com você. Não é que a gente está falando que é necessário que todos tenham o mesmo volume de riqueza, mas enfim, eu acho que a felicidade e países mais um pouco menos desiguais conseguem ter no final do dia uma qualidade de vida maior. Exatamente. Meu caro, falamos bastante sobre negócio, sobre carreira aqui, mas eu quero saber quem é o Rodolfo que não tá no LinkedIn. Nós estamos aqui num sábado ensolarado, tu poderia ter ido pra praia, surfar, não fez isso, tá aqui comigo no Manicômio Tributário,
Mas o povo quer saber quem é o Rodolfo que não tá no LinkedIn. Você já deu spoiler na sua própria pergunta, né? Eu sou muito fã de esportes. Se você quiser me agradar, me chamar para um programa de esportes, de preferência, se possível, na natureza, né? Enfim, então o surf é um esporte que eu descobri há mais ou menos uns 4, 5 anos. Não surfo bem, mas me faz muito bem. Entrar na água, enfim, ter um momento ali de quase uma meditação ativa ali, isso me faz muito bem. Esportes em geral me fazem muito bem. Então, eu fiquei tentando lembrar quais esportes eu pratico, né? Ou praticava. Eu já joguei futebol, já nadei, já fiz judô, surf, kitesurf, corrida, né? Não sei se eu falei corrida, mountain bike. Quando eu morava em BH eu fazia mountain bike. Faço ainda, né? Quase todos esses eu ainda faço, com maior ou menor escala. E a maioria das vezes, quando eu faço o esporte, consigo combinar o esporte com a natureza, isso me faz muito bem. E tem uma terceira coisa que, se eu conseguir conectar, é algo que, assim, você quer ver o Rodolfo muito feliz. É viajar. Então, putz, se eu consigo conectar uma viagem, que eu consigo fazer um esporte e consigo estar em contato com a natureza, isso me faz muito bem. Isso é onde eu encontro uma energia vital, assim, e me sinto bem. Mas fora isso, eu também sou um cara assim, que gosto muito, tenho muitos amigos. Sou de Minas, né? Sou de BH. Acho que o pessoal, talvez, para quem me conhece, já sabe, talvez, porque eu gosto de falar disso. Tenho sotaque também. Sim. E eu gosto muito da minha família, gosto muito de estar com eles, gosto muito de estar com a minha esposa, eu amo minha esposa. Sou pai do Caetano, que, enfim, faleceu recentemente, sou um pai de colo vazio e eu tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho do Caetano. Isso aconteceu há pouco tempo, mas esse é o Rodolfo fora do LinkedIn. Até cheguei a escrever um texto no LinkedIn sobre isso. Um texto lindíssimo, lindíssimo. Para quem não leu ainda, acho que vale ler. O Caetano me mudou muito e por isso eu até queria falar um pouquinho disso aqui, porque... Claro. A vinda dele e o falecimento dele colocou muita coisa em perspectiva para mim, assim. Então eu realmente acredito que eu mudei. Eu sou um Rodolfo um pouco diferente, bastante diferente de 4 meses para cá, né? De 3 meses para cá. E essas coisas, como viajar, como estar com a família, estar de verdade com a família, estar presente com a família, porque uma coisa é estar com a família para o almoço do domingo obrigatório, né? Outra coisa é estar e se preocupar e se conectar. E aí eu falo família, mas a família estendida também, enfim, minhas sogras, minhas cunhadas, estar com os amigos, é colocado um pouco mais em perspectiva, assim, e eu relembrei o tanto que isso me faz bem, sabe? Nesse momento. Então, enfim, eu queria mencionar isso. E sou de BH também, sou muito atleticano. Assim, se tem uma das coisas, eu moro em São Paulo há 10 anos, mais ou menos. Se tem uma coisa que me dá saudade, é de ir ao jogo com meu irmão, com meus pais. Tem até uma conexão com essa segunda coisa aqui, mas é uma coisa que, assim, que fez parte muito do meu crescimento e faz parte da minha vida, assim. Formação do caráter. Exato. E para quem não gosta tanto de futebol, às vezes acha esquisito ou não entende tão bem, mas para quem gosta, vocês vão me entender, assim. O futebol fez muito parte da minha vida, faz ainda. Hoje eu sei, pelo autoconhecimento, eu sei muito bem, assim, né? Eu consigo, de algum modo, ficar mais feliz quando ganha do que ficar triste quando perde. Isso também é relevante para a qualidade de vida. Sim. Então, assim, eu fico chateado quando perde, mas eu já fiquei muito mais. Mas quando ganha, eu fico feliz de verdade, fico muito feliz. Então, eu aproveito essa ideia do futebol da forma mais positiva possível.
E eu acho que é isso, assim, o Rodolfo é um cara simples, gosta de um papo, gosta de conhecer pessoas, gosta de ouvir muito o time, ouvir muitas pessoas, meus amigos, minha família. Gosta de bater o papo, vocês estão vendo que enfim, que eu estou bastante feliz de conversar aqui exatamente porque eu gosto de fazer isso. Sensacional. Sabe que tem um filme aqui eu vou puxar um pouquinho pro meu lado, o filme do Grêmio, da Batalha dos Aflitos. A primeira imagem é assim, dentre as coisas menos importantes que existem, a mais importante que existe é o futebol. Tem uma frase que é mais ou menos assim, fala da Batalha dos Aflitos, né? Eu aprendi que contigo que a gente perdeu um camisa 10 do Atlético, perdemos um grande magistrado, né? Perdemos um grande bancário, perdemos um grande publicitário, mas ganhamos um grande gestor tributário, mas mais do que isso, ganhamos um grande ser humano. Para mim é um privilégio dispor da tua amizade, poder bater papo contigo, ter contato contigo no WhatsApp, trocar ideias. Eu fico muito feliz e fiquei muito feliz com a tua presença aqui. Meu caro, para a gente fechar, a gente tem uma sessão chamada Pitacos Culturais, em que o convidado pode indicar um livro, ou pode indicar um filme, ou uma série, ou um podcast. Hoje o Lifelong Learning a gente está aprendendo a todo instante de diversas formas, né? Tá contigo. Eu até trouxe uma cola aqui para falar dessas recomendações. Afinal de contas, eu já vi outros podcasts, né? Outros episódios. Tem um livro que eu nem terminei de ler ainda, mas que eu acho um framework assim, de carreira muito bom, porque ele sai um pouco da lógica do gestor tributário e vai para o gestor de times de produto. Falei um pouco sobre a visão de produto e a gente tem explorado isso na empresa. E essa lógica da visão de produto, como eu vou contribuir para o produto final da empresa, eu acho que isso pode ser aplicado a qualquer área de uma empresa. O livro chama Strong Product People. De uma autora chamada Petra Weil. Depois a gente pode até colocar, talvez, o nome do livro. Mas ele é um livro que não é um livro para ser lido. Pode ser lido do início ao fim de uma vez, mas ele tem alguns frameworks, ele vai dando algumas ideias de como construir time, de como fazer o assessment do time, né? Como analisar as capacidades do time e combiná-las, quais características deveriam estar em times de produto. Então, eu gostei muito desse livro, é um livro que eu recomendo. Ele é relativamente recente. Muito bom. Séries. Tem uma série que eu também vi só a primeira temporada. Quer dizer, a primeira e a segunda já terminei. Estou na terceira. É uma série chamada Borgen. É uma série que se passa na Dinamarca. A primeira-ministra da Dinamarca é a protagonista. E ela mostra muito da relação entre política, comunicação e mercado. Eu gosto muito dessa série. Eu acho que eles constroem muito essa dinâmica e muitas vezes como a mídia usa a política usa a mídia, o mercado usa a mídia para influenciar a política e como essas três grandes forças interagem. Muitas vezes, quando a gente está no nosso dia a dia, e ela é uma série de ficção, mas que tem muita relação com a realidade. Muitas vezes, quando a gente está no dia a dia, às vezes a gente se foca um pouco no nosso dia a dia e na nossa área e esquece dessas configurações, né? Dessas outras áreas que influenciam no final do dia as coisas que vão acontecer. Então, para usar o exemplo da reforma tributária, existe um componente da mídia, existe um componente do mercado e das empresas e dos consumidores, e existe um componente político. Se você ignora uma dessas partes, você vai ter dificuldade de ver o todo. Eu acho que o Borgen, essa série, ela tem essa... E cada episódio é sobre um tema específico e como essas relações se dão. Então ele é muito bom, além de ter algumas discussões familiares. A própria primeira-ministra também tem filhos. Enfim, tem o lado também pessoal. Sim. Acho super interessante a série. E ela conecta também um pouco da parte política
jurídica com a parte de comunicação, né? Então, para mim, é algo que me interessa muito. A primeira-ministra lida muito com pedidos de entrevista na TV da Dinamarca, então é bem interessante. Sim. E tem um podcast, além do Manicômio Tributário, que vocês já conhecem, que eu vou recomendar. Tem 2, na verdade. Tem um que eu ouço muito no dia a dia, que é um podcast sobre negócios, que tem uma linguagem relativamente simples e que, para mim, é uma iniciação no mundo dos negócios e que te dá um panorama do que está acontecendo em termos de novidades das empresas, etc., que chama BTC Cast. Eu gosto muito desse podcast. Eles têm alguns episódios específicos sobre as notícias atuais. Eles pegam as notícias atuais do mundo de negócios e analisam do ponto de vista financeiro. Aí tem um professor de marketing que analisa. Eles também têm um curso. Então eles fazem uma análise meio que geral, às vezes sobre o ponto de vista de marketing, às vezes sobre o ponto de vista financeiro, às vezes eles avaliam empresas que estão com prospecto para fazer IPO, resultados divulgados de determinadas empresas, eles avaliam a empresa. Então é bem interessante. Para gestores tributários, eu acho que é algo que é interessante também para você eventualmente trazer ou refletir aquela análise na sua empresa. Eventualmente pode ser até que eles analisem a empresa de vocês. Sim. E tem um outro que eu gosto muito. Esse ele é formado... Eu sou bem fã de podcasts, né? Eu ouço bastante, cara. Mas tem um outro que é também uma marca de podcast que tem temporadas. Ele chama Land of the Giants. Ele é inglês, esse Land of the Giants, e ele faz uma análise das grandes empresas de tecnologia. Cada temporada faz uma análise das grandes empresas de tecnologia. Então, tem uma temporada que analisa o Google, tem uma temporada que analisa o Facebook, agora a Meta, tem uma temporada que analisa o Netflix, tem uma temporada que analisa as grandes empresas de food delivery. Mais recentemente, se eu não me engano... tem uma temporada que eles analisam a Amazon, tem uma temporada mais recente que eles analisam a Tesla. Eu acho que é a Tesla mesmo. É muito interessante porque eles analisam o surgimento dessas empresas, como elas evoluíram, as grandes... polêmicas em que essas empresas se envolveram, as discussões, e ele busca ser um pouco neutro sobre as discussões. Claro que tem alguma opinião, como sempre, mas ele dá um panorama muito bom do mercado de tecnologia, especialmente focado nos Estados Unidos, mas que no final das contas a gente tem várias dessas empresas que atuam globalmente. É muito bom também, acho assim, excelente, um nível de profundidade muito grande. Recomendo. Peguem uma temporada de alguma das empresas que vocês gostam mais, ouçam, se gostarem, ouçam os demais episódios e me contem se gostaram também. E se quiserem comentar também, para mim é um prazer. Eu comento muito com o meu time sobre as temporadas, enfim, sempre recomendei. E é isso, essas são as minhas recomendações. Muito bom, meu caro. Episódio de luxo com meu amigo Rodolfo Araújo. Ele falou que você pode comentar, porque você pode mandar mensagens para o meu WhatsApp ou na caixa de perguntas desse episódio aqui. Você pode também comentar se gostou, se não gostou. 41 99569 3841. Você pode mandar sugestões, críticas. A gente está sempre recebendo bastante mensagem dos nossos ouvintes. Nas redes sociais eu estou como Augusto Flores Oficial, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Você me acha no website www.augustoflores.com.br. Você pode analisar vídeos, eu tenho lá seminários, eu tenho cursos. Você pode agendar uma mentoria comigo através do meu site, vai direto para Pitex para agendar uma mentoria. Na Pitex você pode fazer comigo, pode fazer com o Rodolfo, pode fazer com a Alessandra, pode fazer com uma turma gigante que está o Rodrigo Reis. MTX Educação, trazendo novos experts para os cursos. Então, você vai começar a ver cursos de outros assuntos, e não apenas sobre tributário. Por isso, MTX, trazendo o mercado para dentro da sala de aula. E o nosso patrocinador, a Bravo, uma Textec que agora está atendendo mais de 6 mil CNPJs no Brasil, focando bastante em transformação digital, especialmente nessa área tributária. A gente ganha muito
com transformação digital, com robôs, com várias formas de transformar a rotina fiscal, aquela enfadonha, Excel, tudo. A Bravo ela tem soluções que podem ajudar muito o seu negócio a tornar analistas verdadeiramente analistas. Você pode mirar o seu celular nesse QR Code que está aqui ou mandar um e-mail para manicomiotributário@bravocorp.com.br. Muito obrigado.